Gênesis 28, versículo de número 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e diz: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Senhor, nos faça entender o que está por detrás da letra, porque sem o teu Santo Espírito é só um conjunto de palavras, mas com o teu Santo Espírito é a revelação do Senhor para a nossa vida nesse dia chamado hoje. E nesse dia, meu Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, receber a palavra do Senhor no nosso coração e sair daqui podendo mais uma vez dizer: Deus falou comigo na sua casa. Senhor Deus, os ouvidos se abrem, o coração se rende, fala, teus filhos e servos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. O cidadão que teve o sonho, você já ouviu muito falar dele aqui ao longo desse ano, é Jacó. Jacó é uma pessoa como nós, uma pessoa sujeita a erros, a falhas, a cometer alguns equívocos na vida, a tomar algumas decisões movidas por impulso, como eu já disse aqui hoje, ou até mesmo por influência de alguém que anda do lado. Jacó, movido por um impulso e pela influência de alguém que estava do lado, no caso dele a sua própria mãe, se passou pelo seu irmão. Entrou no quarto onde o pai estava. O pai já julgava estar no final da vida, ele só não sabia que ainda viveria mais 20 longos anos, mas já julgava estar no final da vida, já não enxergava mais, e decidiu ministrar a bênção de imposição de mãos sobre aquele que ele pensava ser o primogênito. Jacó tinha um irmão gêmeo, você sabe disso, né? Esaú. Nasceu no mesmo dia, mas é interessante que eles são diferentes. O Esaú é forte, é peludo. O Jacó é mais simplesinho e pelado. O Esaú é dado ao campo, à caça. Já o Jacó é mais dentro mesmo da tenda, cuidando das coisas de perto. Mas como Esaú saiu primeiro do ventre, Isaque pensou que Esaú fosse o primogênito. Ele só não sabia, ou negligenciou, se sabia, uma promessa que Deus havia feito antes mesmo de Jacó nascer. Porque antes mesmo de Jacó nascer, quando ainda estava sendo formado no ventre, junto de seu irmão, o próprio Deus falou para a mãe dele que o maior iria servir ao menor. Logo, a bênção da primogenitura deveria ser ministrada sobre o menor e não sobre o maior, e o menor no caso era Jacó. Mas Jacó aceita o conselho da mãe de embarcar em uma farsa, se passar pelo irmão. E todas as vezes que você tentar se passar por uma pessoa que você não é, uma hora a conta vai chegar. A melhor coisa que tem é você ser quem Deus te chamou para ser. Se você tentar ser quem Deus não te chamou para ser, se você tentar se passar por uma pessoa que você não é, uma hora, a qualquer momento, a conta vai chegar.
Jacó se passa pelo irmão, entra com pelo no corpo, tentando mudar a voz. O pai ministra a bênção da primogenitura sobre ele, ele sai, mas logo na sequência o irmão dele chega e toda a farsa vai ser descoberta. Aí a conta chega. E por que a conta chega? Porque Jacó na casa do pai tinha tudo nas mãos. Jacó na casa do pai tinha cama confortável, tinha o seu travesseiro confortável para dormir, macio para dormir, tinha água fresca. Jacó tinha a bênção da temperatura de dentro das tendas, que era forrada por pelo de animais, e ainda no deserto a temperatura do lado de dentro ficava tão agradável. E o que vai acontecer com Jacó quando Jacó tenta se passar por uma pessoa que ele não é? Ele perde tudo que até então ele tem. Ele perde tudo que até então ele tem, pelo simples fato de tentar se passar por uma pessoa que ele não era. Porque quando o pai pergunta para ele, quem está aí? Ele vai dizer, Esaú, seu filho. Ele não era Esaú, ele era Jacó. Ele disse que era uma pessoa que não era. Ele estava se passando por uma pessoa que ele não era de verdade. Então, descoberta a farsa, o irmão dele deseja matá-lo. O irmão quer matar, está respirando ódio, está com sangue na boca, está doido para pegar ele. E o que o pai vai fazer? O pai o chama, o abençoa e diz, vai para a região de Padã Arã, fica lá com os parentes de sua mãe, procure eles lá. Então o pai chama, mesmo depois do filho ter errado, e dá uma direção. E aqui Israel já está representando o próprio Deus. Por quê? Porque é Deus quem faz isso com a gente também. Mesmo depois que a gente comete alguns erros, Deus nos chama e nos dá uma direção. Deus não chama para matar. Deus não chama para arrancar nossa cabeça porque a gente cometeu falha. Deus não chama para pisar o calcanhar na nossa garganta e virar o pé. Deus nos chama, mesmo depois de um erro cometido, para nos dar uma direção. Agora tem o seguinte, de acordo com a Bíblia, o salário do pecado é a morte, não é isso? Então pega, Jacó pecou quando tenta enganar o pai, se passando por uma pessoa que ele não era. E nós estamos no período do Antigo Testamento, nós não estamos no período da graça que veio por intermédio de Jesus. Então o que Jacó tem que receber nesse momento aqui, porque está desonrando o pai quando mente para ele, é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas olha o que o pai faz naquele momento. Isso aqui é um relampejo da graça de Deus, ainda na fase da lei do Antigo Testamento. O pai o chama, e ao invés de puni-lo, ao invés de entregá-lo à morte, o pai vai dar uma direção. Só que tem o seguinte, agora a responsabilidade é dele. O pai chamou e deu a direção. Se ele não seguir a direção que o pai dá, ele vai morrer. Se ele seguir a direção que o pai está dando, ele vai viver. Então Jacó tinha que decidir aqui agora, ou eu vivo ou eu morro. E esse vida e morte estava ligado a, ou eu obedeço ao meu pai, ou eu desobedeço ao meu pai. Ou eu sigo a direção que acabei de receber, ou eu ignoro a direção que acabei de receber. Jacó, muito sabiamente, ele vai seguir a direção que o pai está dando. Olha para o teu irmão e diga para ele, Deus tem direção para você. Deus tem direção para você. Cuidado para não pensar que a sua direção é melhor do que a direção de Deus. Deus tem direção para você. Deus tem um lugar para você chegar. Cuidado para você não pensar que o lugar que você quer chegar é melhor do que o lugar que Deus decidiu que você tem que chegar. O pai aqui agora dá essa direção, com certeza inspirado pelo próprio Deus, e Jacó segue a direção. Não adianta chorar agora pelo leite derramado. Não adianta agora ficar se lamentando, parado, pela besteira que acabou de fazer. Não adianta ficar no lugar que errou se lamentando. É esse momento que a gente precisa entender que é hora de reagir, respirar fundo, reprimir a voz de choro, voltar a lágrima para dentro dos olhos, que a gente precisa caminhar. E ele vai ter que caminhar. E ele vai sair da casa do pai debaixo de uma direção, mesmo depois de ter errado. Esse Deus é tremendo. Mesmo depois de ter errado, ao invés de ter sido descartado, ele vai receber uma direção e ele vai seguir exatamente na direção que o pai mandou. Ele anda
até não conseguir mais andar. Quando as pernas dele já não conseguem mais dar passo nenhum, ele para. Até porque já passa das 18 horas. E os portões da cidade às 18 horas eram trancados. Ele está perto da cidade, mas não deu tempo para ele chegar. E até aqui eu vejo a mão de Deus. Tudo que Jacó queria naquele dia era ter um pouco mais de força para conseguir naquele mesmo dia entrar naquela cidade que ele vai entrar depois. Mas nesse momento faltou força para Jacó continuar andando. Por quê? Porque Deus queria parar Jacó no caminho. Existem momentos que falta força, mas não é que Deus se esqueceu de você. É Deus está querendo que você pare um pouquinho para ouvir aquilo que Ele tem a te dizer. Existem momentos que você não está conseguindo continuar. Aí você diz, Deus me desamparou. Não, Deus só quer que você pare um pouco, porque Ele tem uma palavra para o teu coração. Jacó para porque não consegue mais andar, e não adianta nem ir se arrastando mais, porque a cidade já fechou. E olha o lugar que ele para, deserto. Ele vai parar no deserto de Harã. E nesse deserto de Harã, Jacó está tão cansado, mas tão cansado, que ele pega uma pedra para utilizá-la como um travesseiro. E com a cabeça na pedra, Jacó dormiu. Tem gente que não consegue dormir com a cabeça em um travesseiro macio. Jacó consegue dormir com a cabeça em cima de uma pedra. Jacó não dormiu, Jacó desabou. Jacó aqui chegou no limite do seu cansaço. Qual de nós nunca, né? Jacó já não tem mais forças. Ele deita com a cabeça em uma pedra e ele dorme. E o sono de Jacó não é um sono leve, porque o sono de Jacó é tão pesado que faz com que ele tenha sonho. E é um sonho bem volumoso. Não é aquele sonho que você, em um momento que dormiu um pouco, acorda do nada, aí depois dorme mais, e acorda um pouquinho, e depois você nem lembra direito com o que sonhou. Não. O sono de Jacó é um sono pesado. Deus decidiu mesmo falar com Jacó. Ele sonha e tem uma escada posta na terra. A escada posta na terra toca o céu. E nessa escada que está posta na terra e que toca o céu, ele vê anjos subindo e descendo. No final da escada tem uma porta. E ele ouve a voz de Deus. E Deus vai falar com ele: eu sou o Deus dos teus pais. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus daquele pai que te deu uma direção. Eu sou o Deus daquele homem lá que mandou você vir nessa direção. Eu sou o Deus daquele homem lá que instruiu você naquilo que você devia fazer. Ainda bem que você ouviu aquele de quem eu sou o Deus. Ainda bem que você ouviu aquele que me ouve. Presta atenção. Quando Deus diz para Jacó: eu sou o Deus de Isaac, teu pai, o que Deus está dizendo para ele é o seguinte: ainda bem que você deu ouvidos àquele que me dá ouvidos. Ainda bem que você ouviu aquele que me ouve e veio na direção que ele mandou. E Deus nesse momento aqui no texto vai fazer promessas poderosas para ele. Deus vai dizer para ele: eis que eu estou contigo. Deus não disse eu vou estar. Deus disse eu estou contigo. Deus vai dizer para ele: eu te guardarei por onde quer que fores. Deus já estava dizendo isso. Eu estou contigo, eu te guardarei por onde quer que fores, e toda essa terra eu vou te dar. E Deus ainda vai dizer: e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei. Não te deixarei. Então Deus já disse para ele tudo no sonho. Aí Jacó acorda desse sonho. E quando Jacó desperta desse sonho, ele desperta maravilhado e tremendo também ao mesmo tempo. Ele diz: quão terrível é esse lugar. O Senhor está aqui e eu não sabia. Por que Jacó diz isso? Porque Jacó naquele dia olhou para o lado e não tinha ninguém. É aquele momento que não tem nenhum amigo. É aquele momento que não tem família. É aquele momento que não tem ninguém para te ajudar. É aquele momento que aparentemente é você por você mesmo. É aquele momento que não tem a quem pedir ajuda, não tem nem para quem olhar.
é aquele momento que você olha à sua volta e diz: estou sozinho. E é por isso que Jacó está dizendo: o Senhor está aqui e eu não sabia. O que ele está dizendo? Eu pensei que eu estava sozinho, eu pensei que eu não tinha amigos, eu pensei que ninguém mais se importava comigo, eu pensei que eu havia sido chutado, eu pensei que eu estava abandonado, mas o Senhor está aqui, eu só não sabia. Vai chegar um momento que você também vai chegar a essa conclusão. Você vai poder abrir a sua boca e dizer: Deus sempre esteve comigo, eu é que não estava conseguindo ver, e meus amigos saíram, a minha família virou as costas, pessoas me abandonaram, mas quer saber de uma coisa? Deus nunca me abandonou, o Senhor está aqui. Você já pode dizer isso hoje, pelo amor de Deus. Eu não sei qual é o deserto, eu não sei qual é a luta, eu não sei quem te abandonou, mas se eu fosse você, eu começava a doutrinar o seu próprio coração, como Davi fazia isso e fazia com excelência. Doutrine o seu coração a partir dessa manhã. Como assim? Brigando com ele, dizendo: coração, para de me enganar, Deus não me abandonou, Deus está comigo. Bata no peito e diga isso, vai: Deus está comigo, e Ele está mesmo. Jacó chega a essa conclusão. Aí quando Jacó desperta, ele pega a pedra que ele havia se utilizado dela como travesseiro e se utiliza novamente agora como um memorial. Você entende que Jacó não vai pegar essa pedra, colocar debaixo do braço e vai embora com ela dizendo: a partir de hoje essa pedra é o meu travesseiro? Ele usa essa pedra como travesseiro uma noite. Repita comigo: uma noite. Que aquilo que serviu para ontem pode ser que não sirva para hoje. Eu vou te explicar. O grande problema da minha geração é que fica tentando resolver problema novo com coisa antiga. A gente precisa entender que tem hora que a pedra é para ser travesseiro, mas tem hora que eu preciso deixar a pedra para trás. Eu preciso entender que a pedra que me serviu ontem pode ser que não me sirva hoje, mas o Deus que me fez usar a pedra de ontem, com certeza trará para a minha vida o que eu preciso hoje. Porque o segredo não é aquilo que te ajudou ontem, mas é quem usou aquilo para te ajudar ontem. O segredo não é você pegar coisas velhas e tentar trazer para o seu presente, porque pode ser que isso te atrapalhe no seu futuro. O detalhe da história de cada um de nós é entender o que Deus tem para a minha vida hoje. Então Jacó entendeu: ontem foi travesseiro, hoje vai ser só um memorial. Ontem deitei com a cabeça em cima dela, hoje a minha vida será diferente. Ele pega a pedra, levanta como memorial, pega o azeite, derrama em cima da pedra e diz: ele vai fazer um voto a Deus. E ele vai pedir a Deus tudo aquilo que Deus falou que já tinha dado a ele. Que Deus no sonho falou com Jacó: eu estou contigo, eu não vou te desamparar, eu te guardarei onde quer que você for. Deus falou tudo isso com ele no sonho. Aí Jacó acorda, pega o azeite, derrama na pedra e diz: se o Senhor for comigo, mas não já disse que vai? Se o Senhor me der pão para comer, mas não já disse? Se o Senhor me guardar, não já falou? Se o Senhor fizer que em paz eu volte para casa dos meus pais, Deus falou isso: ó, te farei tornar essa terra. Ele está pedindo a Deus tudo aquilo que Deus já disse que deu. Eu vou dizer de novo: ele está pedindo a Deus tudo aquilo que Deus já disse para ele que havia dado. Apóstolo, não estou entendendo nada. É que de repente você veio para o culto hoje pedir algo a Deus que Deus já te deu. De repente você veio para o culto nessa manhã de domingo dizendo: eu vou lá porque eu estou precisando disso. Só que isso que você diz que está precisando, é bem provável que o Deus já tenha te dado. Mas o apóstolo, não está na minha vida. Não está na sua mão, mas já está na sua vida. Deus já te deu, é só você tomar posse. Deus já te deu, é só você acessar. Deus já te deu, é só continuar obedecendo, que isso que Ele já te deu, ninguém vai poder tirar da sua vida. Essa cura Deus já te deu,
Essa restauração Deus já te deu. Essa porta Deus já abriu, entra nela. Essa solução Deus já trouxe, toma posse dela. Para de ficar pedindo o que Deus já liberou no mundo espiritual. Só que você nunca vai acessar o que Deus já liberou no mundo espiritual de forma carnal. Vou falar. Você nunca vai acessar o presente que está no espiritual agindo como um mundano, agindo como simplesmente alguém de baixo. Para acessar aqui em cima, tem que deixar de ser carnudo e agir mais no espiritual. Deus já liberou, só falta você acessar. Ele levanta e segue. E quando ele levanta e segue, ele está se levantando para uma nova vida. Grita aí, nova vida. Nova vida. Deus decidiu dar uma nova vida a ele. A alguém que merecia a morte, Deus decidiu dar uma nova vida. Que coisa, né? Alguém que merecia a morte não teve a morte que merecia, mas teve uma nova vida que não merecia. Merecia ser punido, recebeu promessa. Merecia ser pisado, ainda mais naquele tempo, desonrou o pai mentindo para o pai. Deveria ter morrido. Deus o chama para viver uma nova história. E olha o que Deus fez com Jacó. No momento em que decidiu que a partir de agora Jacó vai ter uma nova história. Primeira coisa que Deus deu para Jacó quando decidiu que Jacó passaria a ter uma nova história. Primeira coisa, repita comigo, primeira coisa, um sonho. Toda vez que Deus decide mudar a vida de alguém, Deus dá a esse alguém um sonho. Você acha que Deus te deu um sonho para brincar com você? Para mexer com o seu emocional? Você acha que Deus te deu um sonho para massagear o seu ego? Você acha que Deus te deu um sonho para você acordar chorando de emoção? Deus te deu um sonho, porque a partir desse sonho Ele vai mudar a sua história. A partir desse sonho você terá uma nova vida. Então a primeira coisa que Deus dá para alguém quando decide mudar a vida de alguém é um sonho. Eu quero dizer para você que esse sonho aí não é coisa do seu cérebro. Eu quero dizer para você que esse sonho aí é tão absurdo, né? Que quando você conta para alguém, as pessoas zombam de você e meneiam a cabeça. Pois é, essa é mais uma prova de que quem te deu esse sonho foi Deus. Então quero dizer para você uma coisa: ao invés de acreditar naquilo que andam dizendo, volte a acreditar no sonho que Deus te confiou, no sonho que Deus deu a você. Eu pregava lá em Minas na quinta-feira e disse para os irmãos que lá estavam que a gente conhece José na Bíblia como sonhador. Quando a gente fala sonhador, todo mundo lembra de José, mas José só sonhou 2 vezes. A diferença é que José sonhou e acreditou. Você está entendendo ou não? José sonhou e acreditou. Tem gente que vive sonhando e não acredita em nada. Tem gente que vive sonhando e não acorda para colocar o sonho em prática. José só sonhou 2 vezes e se levantou para acreditar no sonho que Deus deu para ele. Porque melhor do que ser um sonhador é ser um realizador. E Deus não está te chamando para ficar sonhando sem executar. Deus te chamou para sonhar e se levantar para acreditar. Quem está comigo para dar glória a Deus aí? Olha para alguém, me ajuda a pregar, meu irmão, eu estou sem voz. Olha para alguém e diz: acredita no sonho. Eu vou falar, hein? Talvez a pessoa que diz para você acreditar no sonho, nem ela acredite no seu sonho. Aposto que está querendo criar contenda entre nós? De maneira nenhuma. Eu sei que você ama a pessoa que está do seu lado. Você quer o bem da pessoa que está do seu lado. Só que quem fez essa pessoa sonhar foi Deus. E esse sonho Deus entregou para essa pessoa. E tem coisas que Deus entrega para a gente como um sonho que é tão absurdo que quando a gente conta, até quem ama a gente dá risada. Até quem ama a gente ri. Porque parece ser completamente fora de contexto e fora da nossa realidade. Só que a nossa realidade é momentânea, a promessa é eterna. A primeira coisa que Deus deu para Jacó, um sonho. E a segunda coisa que Deus deu para Jacó, a sua própria presença.
Todas as vezes que Deus quer fazer com que você tenha uma nova história, Ele vai te presentear com a própria presença dEle. Por quê? Porque a presença dEle torna todo sonho realidade. A presença dEle transforma o impossível em possível. A presença dEle abre a porta que está fechada. A presença dEle aplana os montes e levanta os vales, como diz a palavra. A presença dEle faz todo o inimigo cair quando se levanta contra nós. A presença dEle quebra todas as correntes e despedaça todos os grilhões. Não adianta ter sonho sem a presença de Deus. Agora, tendo sonho e a presença de Deus, pode abrir os olhos que você vai ver a realidade acontecer. Então a segunda coisa que Deus dá para alguém quando decide mudar a realidade dessa pessoa é a própria presença dEle. Primeiro Deus fez sonhar, e no próprio sonho Deus diz para ele: eu estou contigo. Deus não disse eu vou estar, eu estou. Na oração Jacó disse assim: se o Senhor for comigo, ou seja, peraí Jacó, eu já estou contigo. Eu já estou contigo. O fato de você estar tendo uma nova chance já é a maior evidência de que eu estou contigo. Então a primeira coisa foi o sonho. A segunda coisa, a própria presença. E a terceira coisa, e eu termino nela: alguém. Como assim? Alguém. Alguém com quem compartilhar. Alguém com quem sorrir. E alguém também com quem chorar. Porque nem todo dia a gente está sorrindo, né? Quem já chorou muito aqui na vida? A gente chora, a gente ri. Tem gente que só está por perto quando a gente está rindo. Mas aqueles que Deus nos dá também estão por perto quando a gente está chorando. Então a terceira coisa que Deus dá para alguém quando decide transformar a vida desse alguém é alguém. É uma pessoa. Como assim? Jacó se levanta. Agora ele tem o sonho e tem Deus. Falta uma coisa: alguém. Quando ele entra na cidade e encontra um poço, ele precisava também de água. Vem chegando alguém, conduzindo um rebanho de ovelhas, para dar água a essas ovelhas. Uma moça. Vem chegando Raquel. Então a terceira coisa que Deus dá para alguém, quando decide transformar a vida desse alguém, é alguém com quem caminhar. Deus deu alguém a Jacó. Apóstolo, eu estou solteira, como é que o senhor fala uma coisa dessa? Bom, vamos lá. Deus vai te dar alguém. Apóstolo, eu já passei da idade, como é que o senhor fala uma coisa dessa? Deus vai te dar uma amiga. Deus vai te dar um amigo. Mas eu tenho certeza de uma coisa: sozinho na caminhada Deus não vai te deixar. Por quê? Por conta do que está escrito em Eclesiastes: é melhor serem dois do que um, porque a maior paga do seu trabalho. Pois ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Você está entendendo qual a característica que tem que ter esse alguém? Olha a característica que tem que ter esse alguém. Olha: ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Qual a característica que tem que ter esse alguém? Tem que ser alguém que esteja disposto a me ajudar a levantar no momento que eu cair. Tem que ser alguém que esteja disposto a orar comigo quando eu não tiver força para orar. Tem que ser alguém que esteja disposto a me abraçar quando eu estiver me sentindo sozinho. Estou todo arrepiado aqui, irmão. Tem que ser alguém que esteja disposto a me incentivar quando o diabo quer me menosprezar. Tem que ser alguém que esteja disposto a me fazer levantar a cabeça quando a vida quer fazer com que eu ande de cabeça baixa. Isso é um amor, irmão? Em alguns casos é, mas em outros casos é uma amizade verdadeira, é uma aliança feita na presença do Senhor. É um Jonatas para um Davi, é um Eliseu para um Elias, é um João para um Jesus. Você está entendendo ou não? Porque o único discípulo que ficou aos pés da cruz foi João.
não. Jesus naquele momento olhou e tinha alguém ali. E eu profetizo que nos momentos difíceis da sua vida, você vai se lembrar do sonho que Deus te deu, você vai sentir a presença desse Deus, mas você também vai olhar para o lado e vai entender que Deus colocou alguém na tua vida para te ajudar. E esse alguém pode estar sentado do seu lado agora. Aí minha pergunta é: você já agradeceu por essa vida? Essa semana aconteceu algo interessante. Uma criança tirou um monte de nota boa em tudo, só em uma matéria que ele tirou nota ruim. E engraçado que eu já usei até uma coisa parecida assim como exemplo lá atrás, mas essa semana agora aconteceu. Aí ele falou, a mãe estava reclamando com ela por conta da nota ruim. A nota ruim teve um peso maior. Aí a própria criança disse assim: mãe, mas e todas as outras notas boas? Não vale de nada, não? É interessante. Quem é que faz isso? Quem faz isso é um amigo. Um amigo, ele até sabe do seu erro, mas ele começa a valorizar os seus acertos. Isso faz com que você se sinta melhor. Ele faz você enxergar que você acerta em tanta coisa, que naquela coisa que você está errando, você também é capaz de acertar. Agora, quem foca no seu erro, está dizendo que até os seus acertos, de uma hora para outra, você pode fazer besteira e estragar tudo. Deus vai te dar um amigo de verdade. Talvez essa pessoa esteja segurando na sua mão nesse culto. A Bíblia vai falar no Salmo 133: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que vem sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a sua barba, que alcança a orla das suas vestes. Aí o salmista lá na frente vai dizer: porque onde existe a união, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Irmão, não há dúvidas de que existem pessoas que é o próprio Satanás que tenta colocar na nossa vida, mas existem pessoas que são presentes de Deus para a nossa caminhada. E eu tenho certeza que se você parar para pensar, você vai lembrar de alguém agora que nos piores momentos da sua vida não te deu dinheiro, mas te deu a presença. Não resolveu o teu problema, mas te ajudou a entender que você podia resolver. Porque quando Deus decide transformar a vida de alguém, Deus dá um sonho, Deus dá a própria presença dele, mas também Deus levanta alguém para colocar do nosso lado. Por quê? Porque até Jesus sabia o quanto era importante ter alguém. Jesus olhou para 3 discípulos e disse assim: fiquem aqui comigo, vigiai comigo, orai comigo, porque a minha alma está triste até a morte. Oh meu Deus, que a minha geração seja sarada, que a minha geração seja curada, que esses fura-olho desapareçam de nosso meio, que essas pessoas oportunistas batam em retirada de nosso meio, e que fique do nosso lado aqueles que são capazes de enxergar a nossa dor, segurar na nossa mão e dizer: eu estou contigo aqui. Quem está comigo, dá uma glória a Deus aí. Fique em pé porque eu estou terminando, mas eu quero terminar com você acordado. Aí só você ficando de pé para eu ter certeza. Só quem já precisou de um abraço sabe o quanto um abraço é importante. Só quem já precisou receber uma mensagem entende o quanto uma mensagem de carinho de alguém é importante. Porque tem fase da nossa vida que parece que fecha tudo, não chega nenhuma mensagem a ninguém. Se a gente estivesse bem, ia chegar a mensagem: e aí, o churrasco hoje é aonde? Mas como se está mal, não chega nada. No trabalho. Se eu te perguntar aqui quantas pessoas se levantam contra você, vai faltar dedo. Aí a gente tem a tendência de concentrarmos o nosso foco mais nisso do que no oposto. Irmão, tem muita gente ruim, eu sei, mas tem muita gente boa também. Ainda tem gente de verdade. Ainda tem gente que vale a pena a gente se envolver, que vale a pena a gente colocar do lado, que vale a pena a gente segurar na mão. Eu ontem estava aqui brincando com o pessoal, cantando, mas eu estava observando, me lembrando de pessoas que estão com a gente há tanto tempo,
há tantos anos, já passaram por tanta luta com a gente, mas estão aqui, do nosso lado, junto, fazendo a obra. Se eu pudesse, eu daria um beijo em cada um deles, daria um presente a cada um deles, porque são pessoas que estiveram com a gente, nos momentos felizes, mas nos momentos difíceis também. Pessoas que firmaram os pés e disseram assim, ó, estamos juntos. Teve um irmão que uma vez disse isso para mim, uma coisa para mim, e aquilo marcou a minha vida, eu nunca esqueci, faz alguns anos já que ele me falou isso. Ele disse assim, apóstolo, se o Senhor sair dessa igreja, eu saio depois do Senhor, porque eu vou ser o último a fechar a porta. Eu falei, uau. Aí eu já disse isso aqui e repito hoje, quando eu estou aqui pregando, que eu olho para o lado e vejo algumas pessoas, eu me sinto mais forte para pregar, sabe, eu me sinto mais preparado para estar aqui agora, quando eu vejo alguns rostinhos aqui, de gente que sem abrir a boca, que tem gente que sem abrir a boca, prega sem falar, prega só com a vida, só com o fato de estar presente. Eu fui para Minas pregar essa semana agora, irmão, a viagem é cansativa demais, porque é em Divinópolis. Meu amigo pastor André, que deve estar aqui com a gente agora, é Divinópolis, são 10 horas de viagem. Eu fui, só que eu dormi lá para voltar no outro dia. Teve 4 irmãos aqui da igreja que fizeram bate e volta, 10 horas para lá, cultuaram, e depois 10 horas para cá. Sabe o que é você pegar 20 horas de estrada, dirigindo, só para estar ali do lado, para dizer que estou aqui, conta comigo, estou intercedendo pela tua vida. Tem coisa que não tem preço, tem coisa que tem valor. Aí eu cheguei lá para pregar, estou em cima do altar, eu olho para um lado, está um, eu olho para o outro lado, está o outro, olho lá para o fundo da igreja, tá, mesma coisa, um em cada ponta. Aí eu olhei para Deus ali e em espírito falei com o Senhor, Senhor, obrigado, porque eles não tinham a menor obrigação de estar aqui. Eu não falei com eles para estar aqui. Eles simplesmente disseram, estou indo, estamos juntos, vamos lá. Que Deus te dê gente especial, mas sobretudo, que você consiga identificar e valorizar essas pessoas, porque essas pessoas têm que ser valorizadas, sabe por quê? Porque eles também têm coração, eles também têm sentimentos, e muitas vezes desprezar alguém que está ali para nos ajudar, é a gente ferir a pessoa sem se dar conta que está ferindo. Tem pessoa que a gente não magoa quando fala, a gente magoa exatamente por não falar nada. A falta do eu te amo, a falta do obrigado por isso, o fato de não falar, a gente está ferindo a pessoa. A gente não fala só quando a gente ofende, não erra, perdão, só quando a gente ofende, a pessoa grita com a pessoa, não. A falta de amor é tão ruim quanto a presença do ódio. A Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Que Deus nos desperte, que Deus nos acorde, para que a gente possa entender o que de fato significa esse sonho dele para nós. Deus falou tudo com Jacó naquele sonho. Quando Jacó acordou, ele pediu a Deus o que Deus já havia dado. Que Deus nos faça acordar, para a gente entender que muita coisa que a gente já está pedindo a Ele há tanto tempo, Ele já deu, a gente que não está valorizando. Valorize os seus filhos, valorize o seu cônjuge, valorize os seus amigos, porque amigos de verdade têm se tornado, para você entender, artigo de luxo, difícil de ser encontrado e caro, no bom sentido da palavra. Que dentro da tua casa você tenha esse nível de amizade, a ponto de quando um não estiver bem, se cumprir o que está escrito em Eclesiastes: ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Mas se você por alguma razão cair em tristeza, porque quando a gente fala cair na igreja, o pessoal logo pensa pecado. Cair na tristeza, cair numa angústia, cair num vazio existencial, que tem alguém do seu lado dizendo assim, ó, estou aqui para te ajudar a levantar. Eu divido a minha força com você, porque você já dividiu a sua comigo. Feche seus olhos, vamos adorar ao Senhor, vamos.